Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse nosso grande bate-papo, que é o Somos Mais Que Um. Não é um, costumo dizer aqui, viu, que não é um podcast, é um bate-papo. E o objetivo desse bate-papo é a gente falar um pouco sobre carreira, falar sobre os caminhos que cada pessoa trilha, né, como ele chegou profissionalmente até aqui, e qual a importância da profissão, né, na nossa vida, na nossa, em todo aquele nosso caminho aqui nessa terra. E hoje eu vou receber uma pessoa aqui que fala muito sobre treinamento, fala sobre liderança, vai poder nos ajudar muito sobre carreira. E eu vou pedir para você se apresentar e, além de se apresentar, vou pedir para você já ir contando um pouco dessa trajetória, né? Como você chegou até aqui. Essa aqui é a verdade. Porque a partir daí a gente pega, né, esses caminhos e pega algumas dicas aí. Excelente. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Obrigado pelo convite, professor. É um prazer estar aqui. Meu nome é Thiago Batista, eu nasci em Ribeirão Preto e aí eu fui estudar fora, em outra cidade. E aí fui trabalhar numa terceira cidade como gerente geral de uma fábrica. E nessa eu comecei a estudar mais sobre liderança. Mas eu vou fazer um parênteses. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu comecei a dar aula de música. Que legal. Eu sou violinista, quase fui músico profissional. E eu acredito que o estudar violino acabou desenvolvendo, por exemplo, foco, determinação, porque é um instrumento que disciplina, né? Disciplina. Não é muito fácil, né? É um instrumento que não é muito fácil. Eu acabei me destacando, e aí, inclusive, eu fiz um teste para tocar numa orquestra sinfônica daqui de Ribeirão Preto. Passei nesse teste, mas eu não queria seguir carreira, né? Eu fiz por conta do meu professor, para mostrar o trabalho dele, fazer uma espécie de propaganda e tudo mais. Interessante, professor, que nessa época eu já tinha uma consciência de que, apesar de ser novo, de que a carreira de músico e músico erudito no Brasil era uma carreira desafiadora, né? E aí eu já tinha a noção de que não era o caminho fácil para se trilhar, então eu já optei por não. Mas enfim, voltando, então por conta disso e de ter me destacado, eu já comecei a dar aula. Então muito cedo eu entrei nesse métier do lecionar, do desenvolver pessoas. E aí, voltando, então, lá para 2010, eu estava trabalhando e aí fui, depois ali, estudar mais sobre liderança, sobre gestão, porque era a minha função, era o meu papel. E aí, comecei a fazer algumas formações técnicas nesta área. E aí, o que aconteceu? Por ser dedicado, né, eu fui orientado a começar a fazer atendimentos gratuitos, que se chama Pro Bono. Sim. E sendo muito dedicado, eu coloquei 9 pessoas na minha agenda. E eu só tinha as minhas folgas para isso, né? E aí eu comecei a ter que lidar com um problema bom, por um lado, e ruim por outro. Por quê? Porque essas pessoas começaram a me gerar pessoas que queriam se desenvolver comigo também, mas agora pagando. E aí gente, quanto é que eu cobro então? Porque eu não sei. Vamos nessa. E comecei a fazer os atendimentos. Chegou um momento que a minha qualidade de vida caiu muito. E aí eu, com a minha esposa, olha, nós estamos... Porque era só trabalho praticamente. Era o trabalho na empresa que eu tinha, o trabalho formal que eu tinha. Eu era CLT. E o meu salário era fixo, mais comissionamento global das vendas da empresa, porque a empresa tinha crescido mais de 3 vezes nesse meio tempo. Então, eu tinha uma vida estável, uma vida financeira estável e crescendo, porque a empresa estava crescendo. Mas aí nós precisamos tomar uma decisão corajosa, que era nós tínhamos que escolher, porque do jeito que estava não tinha como. E aí eu fui formalizar uma empresa que praticamente já estava acontecendo, mas sem uma formalização. Então, assim, vou deixar você me fazer perguntas agora. Eu já tenho pelo menos uns 4 ganchos para pegar aqui. Então vamos lá. E aí sim eu fui sentar para formar uma empresa que na verdade nasceu
sem um planejamento. E assim, pela minha experiência, eu vejo muitos consultores falando, e aqui não fica uma crítica não, mas assim, tem muitas coisas na internet que as pessoas vão escutando, não aprofundam, e aí, então é isso que eu tenho que falar, e começam a falar, né? E na minha história, a empresa nasceu primeiro e depois ela foi planejar. Tá? Eu vou pegar vários ganchos aí. Vai lá, manda bala. E eu acho que não dá nem para comentar todos ao mesmo tempo, então eu vou listá-los e depois a gente vai discutindo. Por isso que eu gosto, Thiago, assim, eu sempre peço, me manda aqui umas respostas para a gente meio que fazer um roteiro, mas roteiro, ele acontece aqui, né? Primeiro, eu acho que você falou uma coisa importante, e eu queria que depois você aprofundasse um pouco sobre isso, essa sua experiência de ter saído da sua cidade, né? Eu sempre digo que sair da cidade da gente, ir para outro lugar, te força a desenvolver uma série de competências, né? Você tem que saber aprender a se relacionar, você tem que aprender a se virar. Então, depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Mas eu não sabia, né, dessa sua atuação como músico, né, dessa sua história como músico, e é muito interessante porque na semana passada, nas 2 últimas semanas, eu entrevistei pessoas que estão no mercado profissional, corporativo, mas que têm uma história artística, né? Olha só. E o interessante é que quando um dos objetivos desse podcast, meu filho está com 16 anos, eu comecei a discutir muito com ele a questão de carreira. E a gente sempre fala assim, você é de humanas ou de exatas, né? Certo. Você vai para esse lado aqui. E existe um outro lado aqui, que é o artístico, que é pouco reconhecido e muitas vezes não, né, incentivado nas pessoas. Ou não valorizado ou também. Não valorizado, exato, que é o que você falou, né? É uma vida sofrida. É uma vida... E aí tem a questão do empreendedorismo, eu só vou deixar mais para frente do nosso bate-papo, mas eu queria que você abordasse esses dois lados, porque eu acho que assim, muito do que você falou, né? Você falou, eu sou um cara muito disciplinado, eu sou um cara muito dedicado, isso vem da música também, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de sair de casa muito cedo, né? E ir para outras cidades, ir trabalhar em outros lugares, com a importância disso para você profissionalmente, e também desse um pouco mais dessa sua experiência como músico, porque eu acho que ela traz muitas competências fundamentais para o que você é hoje. Perfeito, professor. Sair de casa para estudar é como você furar a bolha, tá? Então, assim, é uma experiência muito enriquecedora. E ela pode ser tanto benéfica quanto prejudicial. Por quê? Você vai ficar mais próximo de pessoas com valores diferentes, com crenças diferentes, e aqui crenças como termo técnico, tá? Ou princípios, vamos mudar para princípios. Princípios diferentes que o seu, e aí você vai começar a validar as suas bases de valores, de princípios, de escolhas, e então isso é enriquecedor no sentido de te trazer um multiverso, de trazer muitas opções e tudo mais. E eu digo, desculpa, Thiago, imagina, que isso te ajuda hoje, porque hoje você é um consultor, e constantemente você tem que ir para empresas novas, lidar com culturas diferentes, e essa sua capacidade de entender culturas diferentes, valores diferentes, é importante hoje para você profissionalmente, né? Muito, muito. E viver isso, né, numa idade mais jovem, né, foi enriquecedor também. E aí você vê pessoas que crescem muito e pessoas que, infelizmente, se destroem muito, né? Mas vamos focar no positivo. Então, eu sempre digo que o sair de casa, o furar a bolha, é muito enriquecedor. E eu gosto, para mim, na minha atuação hoje, isso acaba agregando ainda mais, como você mesmo disse, justamente porque me traz essa versatilidade de você olhar ou ter experimentado esses cenários e convido com pessoas que pensam diferente. E um ponto interessante que você colocou na fala inicial, que é o aprender a conviver com a diferença. Quando você está num ambiente familiar, você está, de certa maneira, protegido. Então, você está ali pelo próprio ambiente com uma certa barreira. Quando você vai morar sozinho, morar numa república e de repente dividir quarto com alguém que tem horários diferentes que o seu, e aí o cara entra no quarto,
acende a luz, não acende a luz, faz barulho, não faz barulho, chega, não chega, sabe? Divide as coisas ou não divide as coisas, porque eu fui estudante, sim. né? Morando em república e tudo mais. A briga da geladeira, né? Isso é meu, isso é seu. Exatamente. Então, assim, é você desenvolver essa habilidade de lidar com essas situações que vão ser muito úteis lá na frente. Já vão ser úteis ali naquele momento, porque você está naquele momento, mas mais pra frente também. Você viu? Meu filho está tendo uma experiência fantástica agora, cara. Eu gostei muito do que você falou da bolha, né? Porque a gente não percebe que nós vivemos numa bolha. Eu sempre falo isso, né? Nós vivemos no estado mais rico do país, numa das regiões mais ricas do estado, né? Convivendo com grandes empresas. Então a gente às vezes não percebe a bolha que nós estamos. E os nossos filhos, a gente não só eles vivem numa bolha, como a gente quer colocá-los numa bolha, né? A gente quer colocá-los como pais, achando que está fazendo um bem para eles, né? E meu filho está tendo uma experiência agora que ele está fazendo um trabalho voluntário, que ele vai em escolas públicas dar aula. Que legal. De quê? Aula de quê? Ele está dando aula de português e de matemática, mas é um trabalho mais de auxiliar os alunos nas dificuldades que eles tiverem. Entendi. Né? Muito legal. Ele chega e o grande ganho, o grande aprendizado que ele está tendo é de furar a bolha. É de falar, olha, tem realidades completamente diferentes, olha a família não incentiva o estudo, sabe, a pessoa tem dificuldade. Esse furar a bolha é muito importante para a formação até humana da pessoa, né? Com certeza, e você acaba desenvolvendo habilidades como, por exemplo, empatia, né? E para você ser empático, você precisa ter a habilidade de ter o olhar sobre outra perspectiva, né? E o conviver com isso. Então, é bem enriquecedor isso, porque assim, ele não necessariamente saiu de casa, mas ele está vivendo outras experiências e isso está enriquecendo. Então, assim, para mim foi enriquecedor. E aí eu não voltei para casa, né? Então eu fui para uma outra cidade ainda para trabalhar. E aí vivi com outro ambiente, com outras bolhas. E isso para mim foi muito legal. O segundo ponto que eu vou acrescentar, nós falamos do artístico, mas eu vou acrescentar também o esporte. Porque assim, são áreas distintas dessas que nós estamos falando, ou exatas ou humanas, né? E o artístico também é diferente do esporte. Porém, ambos, na minha opinião, desenvolvem habilidades comuns, como foco, determinação. Então, você pega um atleta de alto nível, o que vai entrar num ambiente de competição, ele começa a identificar, ele precisa identificar onde ele está errando e o que ele precisa fazer para melhorar. Essa capacidade de autoavaliação, né, que o esportista tem, que o atleta tem, é fundamental. Né? De autoavaliação, professor, e de metrificação, de tangibilização, que é algo, por exemplo, que hoje, ainda na cultura das empresas brasileiras, é falho, principalmente na minha área. Então, por exemplo, a empresa hoje, a consultoria, ela traz, além de outros ganhos, uma tangibilização do processo de desenvolvimento. Exemplo, puxa, o Cachito precisa melhorar. Tá, mas melhorar o quê? Em que? Ou em relação a quê? E como a gente metrifica essa melhora? Quando você está num esporte onde você é levado à melhoria contínua, ou no ambiente musical, ou artístico, onde você é levado a dança, balé, olha, esse movimento não tá legal, olha, música, pô, cara, esse dedilhado não tá legal, não tá com clareza de som, olha, esse movimento do karatê não tá legal. Você começa a dividir um problema grande em problemas menores. E aí, pegando da computação, né? Como é que a gente resolve um problema grande? A gente pega esse problema grande e coloca, então vamos por etapas. Então você melhora isto aqui primeiro. Então a criança que está ou na música ou no esporte, ela começa a viver o mundo com esse prisma. Já com esse olhar. Do professor. E o professor fala, não, primeiro a gente vai melhorar a sua mão direita, agora a gente vai melhorar a sua mão esquerda. Ou essa abraçada aqui não tá legal, ó. E a gente vê, né, Tiago, a dificuldade, né? Se fala de KPIs, se fala de OKR, se fala, né, de indicadores o tempo todo, e a dificuldade de transformar isso, eu digo numa empresa, eu dou consultoria de processos, algumas coisas são facilmente medidas, né? Quanto vendeu? Quantos clientes eu atendi? Agora,
E esse é um grande problema. Eu, antes de entrar no assunto nosso aqui, treinamento, liderança, network, empreendedorismo, eu ainda quero pegar um outro ponto, mas antes de falar nisso, eu queria falar dessa história assim, de que quando a gente aprende, né, tem essa disciplina de olhar para os indicadores, não é só na sua atuação profissional, né? É você com você mesmo, né? Você o tempo todo se mede, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer um pouquinho melhor, né? Fantástico. Se você pega um atleta de alto nível ou que está caminhando para ser alto nível, ele sabe qual é o melhor tempo dele, ou qual a melhor marca dele, ou onde ele se dá bem. Ele sabe quem é o melhor da categoria e ele sabe o que ele precisa fazer para alcançar. Então, você acaba treinando o seu cérebro para justamente ter esse olhar de, olha, são pequenos passos, então, pequenas conquistas. E quando você traz isso para a sua vida pessoal, para a sua vida relacional, para a sua vida profissional, você acaba pavimentando esse processo de crescimento, entendeu? Ele fica mais fácil. E aí eu queria pegar um ponto antes de falarmos dos nossos temas centrais, porque você falou uma coisa, eu estou só pegando seus ganchos até agora. Bora lá. Que eu também sinto bastante. Você, relatando o seu crescimento, sua história, o que você fez em determinado momento foi fazer um trabalho de coach, né, de mentoring com algumas pessoas, e essa palavra coach, né, ela foi destruída nos últimos anos, né? Completamente. É um trabalho extremamente sério, para quem faz de um jeito extremamente sério, mas é aquilo que você falou, as pessoas começaram a ouvir coisas na internet, o cara vai lá, faz um final de semana, um cursinho de 4 horas, paga um absurdo nisso, e segunda-feira ele fala que ele é mentor, ele é coach e tudo mais. E isso tem. E é uma construção, como você disse. Você primeiro fez um negócio para depois, né, organizar, formalizar isso. E veio da sua experiência. Eu acho que a sua experiência com a música te ajudou nesse processo também. E eu percebo, e eu queria a sua opinião sobre isso, assim, que isso tem se intensificado. Hoje, todo mundo é especialista de tudo depois de assistir 2 vídeos do YouTube, né? Liderança deve ser um grande assunto como esse. É verdade. Eu vou colocar a minha perspectiva, inclusive, sobre a questão do coaching. Posso? Pode, lógico. Para mim, professor, alguns pontos fizeram com que a profissão fosse cunhada de uma maneira muito ruim, tá? Quais são esses pontos? O coaching, a profissão no Brasil sofreu uma influência muito grande de Tony Robbins. Conhece Tony Robbins? Sim, lógico. Tá. Que é uma eu não empresa... sou o seu guru. Eu não sou o seu guru, né? Livros, enfim, documentários, etc. É uma pessoa, assim, em termos de sucesso, de resultado, não tem o que se falar dele, né? Então eu não vou falar aqui dos resultados. Mas assim, o que é visto pelas pessoas é ele em cima do palco. E em cima do palco ele tem aquele comportamento de wow, de yes e tal. Então esse é um ponto. A maioria das escolas no Brasil acabaram bebendo desta água, entendeu? Usando dessa fonte. E acabaram modelando esse tipo de abordagem. Mas existem outras abordagens sérias. Inclusive, na Europa, o coaching é algo atualmente bem visto e tranquilo para a sociedade. No Brasil, não. No Brasil virou chacota. E culpa dos profissionais. E culpa das escolas. Um outro ponto que eu coloco aqui para apimentar essa receita foi que há algumas escolas, além de ensinar as técnicas, elas tinham uma pegada de vendas, então elas ensinavam as pessoas a vender. Um dos princípios de venda que a gente sabe que são fundamentais você precisa ter um nicho escolhido. Aí surgiu o coach quântico. Isso. Coach imobiliário. Aí coach indígena. Você acredita que eu já vi isso? Coach indígena. Eu não faço ideia do que seja, mas enfim, eu sei que existe, não estou inventando. O fato é que isso acabou fazendo com que no mercado fossem jogados profissionais que acreditavam realmente que eram muito bons. Por quê? Porque dar soco no ar, fazer cara de Batman e gritar yes e dar bom dia pro sol e não sei o quê, né? Eles acabam essa automotivação. Eles acreditavam que eram muito bons
e vamos vender e vamos fazer, porque as empresas, as escolas, elas precisavam de cases de sucesso. Sim. Olha, esse aqui estudou na escola e ele hoje é um profissional de sucesso. Bom, essa é a minha meu Não, e eu gostaria de pôr um ponto aí. Manda bala. Eu acho que perfeita a sua análise, e eu colocaria mais uma coisa. Se criou também a história do coach que acabou de fazer o curso, vender curso de ser coach. Então, né? Coach de coach. Coach de coach. Acho que é o pior, né? Foi só piorando, é verdade. O coach de coach. Então, desde 2019, eu não uso mais esse termo. Thiago, por que você não faz isso? Porque você não acredita? Muito pelo contrário, porque nós temos na consultoria hoje, inclusive, processos de coach executivo, sim, que nós oferecemos para a empresa e aplicamos à empresa e gera resultado. Então, assim, no Brasil a gente tem ainda uma pequena vantagem, não. A gente tem um lado positivo, que é para as empresas, os processos de coach executivo, eles não estão desacreditados. Sim. Tá? Às vezes usa um nome um pouco diferente, quer dar um outro, mas ele é válido, eu concordo. Exatamente. Mas o que eu percebia, professor, que às vezes o lead chegava pra gente no escritório, e aí, até antes de 2019, se ele tinha tido uma boa experiência com o termo coaching, ok, fluía. Se ele não tinha tido, torcia o nariz, fazia careta, aí a gente precisava investir 30 minutos da conversa para ressignificar o termo, para ele entender, então é isso que é um processo de coaching sério. Eu vou até pegar um gancho aqui que você falou lá atrás, que é a história do professor, do treinador do esporte, do atleta e do músico, né? O que é o treinador? É aquele cara que fala para você, esse seu movimento aqui tá errado, você precisa melhorar esse movimento. Esse negócio. O que é o coach? Até a palavra coach, né? Que é treinador. Pro inglês é treinador, sim. É isso. Falou, isso aqui na sua carreira, você está abordando do jeito errado. Você está deixando de olhar para esse lado. Tem essa falha na sua formação aqui. Ou seja, é um trabalho de treinador, né? De treinador. Coach. Exatamente aquilo que você trouxe lá atrás da... E aí, infelizmente não, né? E aí nós tomamos uma decisão de, não vamos mais usar o termo. Ponto. Se ele está sendo um problema, nós não usamos o termo, né? Eu fazia diferença do que era um processo de professor, do que era um papel de professor, do que era um papel de mentor, do que era um papel de coach, do que era um papel de terapeuta, porque até a terapia entrou no meio coach. Enfim. E aí, quando você está num processo de música, um processo de esporte, você tem a figura do professor, que em inglês, né, ele é o coach, é uma pessoa que geralmente ele já passou pelo processo e ele também estudou o processo. Então, é uma pessoa que vivenciou aquilo. Ele é provavelmente um ex-atleta, ou um músico, no caso, ou um dançarino, sei lá, né, um pintor. Ele viveu a experiência e ele também estudou numa escola de arte, fez conservatório, né, estudou, treinou, academia, sei lá. Então, é alguém que passou pelo processo, tem experiência e fala, olha, vem por aqui, me acompanha que você brilha, né? E aí você vai por esse caminho. Eu estou percebendo que está voltando o termo, algumas pessoas estão usando, né? Mas infelizmente a gente tem esse resultado negativo que no Brasil ficou mal cunhado. Mas, por exemplo, na Europa, né, tenho contato com profissionais, empresas de Portugal, por exemplo, e na Europa muito tranquilo. Porque aí o coach europeu, ele ficou muito influenciado pelo coach inglês, que é ali na Europa, que é um processo mais sério, que se eu falar mais sério... né? Obrigado. Se eu falar mais sério, pode dar a impressão que os outros não sejam, né? Mas ele é mais processo. Não, eu falo assim, e aí agora a gente entra um pouco mais na questão liderança, e depois falar um pouco de empreendedorismo também, mas vamos falar de liderança, que eu acho que é importante. As empresas, né, falam muito dessa questão da motivação. E essa motivação que você falou, né, do dar soquinho no ar, bater palma, gritar. Eu trabalhei 12 anos na Ambev, então todos os dias de manhã eu tinha que fazer... Eu não sabia, 12 anos na Ambev. E eu já cheguei a ter equipe de 300 vendedores. Todo dia de manhã eu tinha que fazer todo mundo fazer o grito de guerra, sabe aquelas coisas assim. E eu sempre disse que esse tipo de motivação ela é vazia.
né? Você faz o cara dar o soco no ar, gritar, cantar o grito de guerra, mas na hora que ele acabou ali, ele vira e sai. Se ele não tiver motivado por motivos internos e a automotivação, não adianta nada. Aquilo ali foi como eu gosto de brincar, um palma para doido rir, né? Porque não faz sentido nenhum. Palma para doido rir. Agora, e aí a gente entra na questão liderança, que é o grande foco da sua atuação, né? Como empresário, como consultor. Mas eu queria falar de um ponto que você colocou, que é a questão das medidas, de como medir as coisas. Como eu estava dizendo, né, nas empresas tem coisas que são facilmente medidas. Certo. Posso vender mais, posso vender menos, beleza. Mas como é que eu meço liderança? Como é que eu meço o impacto da liderança sobre o negócio? Como é que eu meço o impacto do meu treinamento sobre o negócio? Eu vejo que muitas vezes as empresas veem treinamento como um custo, né? Porque ela não consegue mensurar o resultado. E não como investimento. Olha, uma das maneiras de você fazer isso é você ter na empresa, por exemplo, pesquisa de clima e avaliação de desempenho. Então, a pesquisa de clima, ela vai medir como as ações da empresa, como a cultura, como isso é percebido pelos atuantes, pelos agentes, pelos líderes e liderados, tá? E a avaliação de desempenho é um processo onde você ali tem indicadores claros e sim, quando a gente está falando de soft skill, são coisas que tendem à subjetividade. Então, por isso, ter um processo de novo, mais claro para a gente tangibilizar isso. Então, tem indicadores claros e esses indicadores eles vão trazer e vão direcionar também o que a empresa quer. Então, por exemplo, ele quer uma liderança mais humanizada, como exemplo, uma liderança mais humanizada, ou não, eu quero uma liderança mais focada em performance. Lembrando que performance e humanização não precisam ser. Aliás, dificilmente estão ligados, né? Então, a maneira de nós fazermos isso é fazendo avaliações antes, durante e depois. Então, é importante a alta gestão estar nesse processo para definir esses parâmetros, porque é isso que vai dar o viés tanto do trabalho quanto da própria cultura da empresa. Olha que interessante, Thiago, assim, você é o episódio 40. 40? E é muito legal, porque eu tenho trazido bastante gente de treinamento, de RH, pessoas de áreas diferentes, mas como as coisas elas vão se juntando, né? Semana passada eu entrevistei a Marina Scatena, que é de uma empresa chamada Vero Pequi, que é de uma empresa de cultura organizacional. Eles lidam com cultura organizacional. Legal. E ela está falando uma coisa muito semelhante a isso que você falou, né? Porque o que eu meço, o que eu dou valor, o que na verdade eu não, né? A alta gestão da empresa, a alta direção da empresa mede, dá valor, fala, transmite, é que vai dar o tom da cultura da empresa como um todo, né? Não adianta eu falar, eu sou uma empresa que valoriza as pessoas, mas do outro lado eu estou medindo somente a performance, né? Então, essas coisas precisam estar alinhadas. Cultura é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Tá? Cultura é piloto automático. Então, a cultura ela precisa primeiro estar no papel, modo de dizer, né? Sim. Estar registrado em algum lugar, e ela precisa estar no cerne das ações de todas as pessoas. E os arautos dessa cultura são as lideranças, tá? Então, assim, a cultura é como se fosse o mapa. Ali, olha, a gente precisa caminhar por aqui. E os líderes são literalmente aqueles que vão liderar, trazer galera. É por aqui que a gente vai, é assim que a gente quer. Então, sim, cultura é um processo fundamental. Se não me engano, a Forbes, final de 2023 ou 24, a Forbes Brasil, ela trouxe como capa os 10 CEOs de maior destaque do Brasil, e aí como destaque e como capa estava o atual CEO do Banco Itaú. E como frase de destaque da entrevista, uma fala dele era: nosso problema não era pessoas, processos e tecnologia, nosso problema era e é cultura. E a gente está falando de uma empresa que tem
é muito performática e com processos muito bem definidos, né? Então, a cultura é quem vai dar essa cor, esse tom, como você mesmo disse, né? E por onde a gente vai. Então, assim, às vezes, o que a gente percebe? Que quando a empresa não entende que é custo, mas entende que é investimento, aí ela acha valor em contratar empresas como a nossa. Perfeito. E ela traz ela para dentro de casa. Só que aí o que acontece? Algumas vezes, o líder, a alta gestão, ela acha que ela contratando uma empresa é como se ela estivesse terceirizando isso. Perfeito. E aí, terceirizando isso, ela fala assim, bom, agora tem alguém que está cuidando disso. Fiz minha parte. Exatamente. Fiz minha parte. Agora a criança tem um pai e tipo, te vira. Te vira e eu quero resultado. E o pior, né? E o pior é que no dia a dia, ela, nas suas falas, nas suas posturas, nas suas decisões, nas reuniões, ela fala tudo contra aquilo. Não, isso é horrível. Eu falo que o caminho mais rápido de você perder a posição de liderança, tem o líder atribuído, que é aquele escolhido, e tem o líder considerado, que é o que ele conquista a liderança. É só um parênteses que eu fiz. Sim. O caminho mais fácil de você perder esse papel de liderança, essa posição de liderança, é você ser incongruente com a sua fala e a sua ação. Tem um termo em inglês que é muito usado, que é o walk the talk, ou seja, você andar dentro daquilo que você fala. Sim. Se você é incongruente, poxa, a empresa tem que ser humanizada, e chega numa reunião, o líder esculacha com todo mundo, a primeira coisa que o liderado vai lembrar mas e aquele papo daquele treinamento, sim, de que a gente tem que dar feedback direitinho, de que a gente tem que ter uma comunicação não violenta? O que esse cara tá... Não, ele não vai falar nada, mas ele vai pensar isso. A partir desse momento, o líder pode falar até babá. O que ele quiser. Que já não está mais sendo efeito nenhum. Tem um aspecto aí interessante, né, Thiago? Marina falou isso na semana passada aqui. Que nós temos que entender que, apesar de cada empresa ter sua cultura, nós estamos inseridos numa cultura maior, que é a cultura brasileira. Certo. Né? Eu comentei, eu trabalhei muitos anos na Ambev, e ela tem uma cultura criticada, porque ela é uma cultura de as coisas muito diretas, né? Assim, é uma cultura norte-americana, certo? Exatamente. Tem que fazer isso, ponto. Né? Mas tá... E a cultura brasileira, ela comentou aqui, né? Tem 17 formas de dizer não. Né? Talvez, vamos olhar isso depois, né? Então, a cultura brasileira, muitas vezes, ela não é aquela cultura de falar diretamente, né? Principalmente coisas difíceis. Certo. E isso, lógico, vai impactar a cultura das empresas também, né? Impacta, e é um desafio. Então, assim, eu digo assim, não existe certo e errado. Existe o que funciona mais e o que funciona menos. Então, assim, eu acredito que há uma tensão aí, né, em empresas, por exemplo, com uma cultura mais norte-americana, como a Ambev, por exemplo, há uma tensão seguinte, não, aqui dentro a gente vai prezar por essa cultura. Então você cria uma tensão de aculturar as pessoas para aquele viés. Por um outro lado, há uma outra tensão de você, mas você se adeque minimamente ao ambiente que você está inserido, senão você não vai ter nem mão de obra. Sim. Que inclusive um dos grandes problemas. Atualmente, com a geração que já chegou no mercado de trabalho, que é a geração Z. Que poderia ser uma pauta de um outro... Nossa, esse tem sido engraçado. Todo mundo que vem aqui, a gente faz assim, entra na questão da geração Z. Por causa dessa questão da diferença cultural. Mas eu queria voltar um pouco aqui no nosso caminho, porque para falar de geração Z, nós vamos ter que pegar um dia aqui só para falar disso. Você estava contando a sua história e você falou, bom, aqui eu decidi empreender. Né? Certo. E interessante, né, mais uma vez, da mesma forma como aconteceu com sua carreira como coach lá atrás, você primeiro viveu a liderança, você viveu o treinamento, você viveu ser professor desde os 14 anos, exato, viveu ser o líder empresarial, né, CLT, para depois falar, bom, agora eu tenho a capacidade de falar isso para as outras pessoas. Mas empreender é um desafio, né? Aí muda tudo, né? Professor, é um desafio, né? Eu tô rindo porque você falou, não, agora eu tenho a capacidade, né? Eu acho que eu não pensei isso na época, não. Acho que eu não cheguei nessa conclusão. Não, agora eu tenho a capacidade. Eu acho que foi mais no tá com medo, vai com medo mesmo. Inclusive, esse é um ponto.
já falando de empreendedorismo, né? Se você for esperar estar pronto, você vai ficar esperando, você vai morrer esperando, né? A gente ouve muito isso nesse métier de empreender, né? Que é você pular do avião e construir o paraquedas na queda, você andar de carro e trocar o pneu do carro com o carro andando, ou seja, é isso, né? É você viver, precisa ter estômago para empreender, você precisa se acostumar com esses altos e baixos, com essa insegurança, incerteza. E eu super incentivo o empreender, super incentivo. Eu incentivo os colegas a empreender, os parceiros, às vezes pessoas que seguem a mesma área. Algumas pessoas, inclusive, começaram a empreender depois de terem conversado algumas vezes comigo, sabe? E acabaram se encorajando. Não é fácil, não é um caminho de maravilha, não é um caminho de rosas, mas é um caminho que pode te levar a tantos outros caminhos, né? Então, exemplo, depois, né, talvez a gente consiga falar de networking, não sei. Não sei, a gente vai tocar. Mas a gente tá agora, olhando para trás, eu percebi assim, que os 6 anos, eu acabei ficando 6 anos, né, como CLT, e que foi muito bom, não foi ruim não. É um aprendizado. Sim. Me deu musculatura para muita coisa. Eu fiquei atrás de um balcão, não era um balcão, né, mas é modo de dizer. Então, eu fiquei atrás de uma posição, lidando com um processo, com um trabalho. Uma estrutura que já existe, né, com uma... E aí, quando eu fui sair para empreender, mas quem que é o Thiago? Entendeu? E quais as conexões o Thiago conseguiu construir ou conquistar? E aí eu percebi que eu tinha uma deficiência ali, né, de cenário. Por quê? Porque eu não tinha conexão com pessoas. Eu quero pegar esse gancho aí pra gente entrar em network. Eu acho que vai dar pra gente entrar em network aí. Tá. Eu também incentivo bastante a questão do empreendedorismo. Essa é uma das disciplinas que eu leciono na Barão. Mas eu acho que está se criando um mito, e as redes sociais têm incentivado isso, já que assim, CLT é ruim e tenho que empreender. E eu acho que nem todas as pessoas têm Concordo. a capacidade, nem a capacidade, nem o interesse. Porque Concordo. você sabe... perfil, talvez. Perfil. É o que você falou, viver num CLT, numa empresa, seja ela pequena, média ou grande, você tem uma estrutura e de certa forma, ela vira seu sobrenome, né? Sim. Você é a pessoa daquela empresa, porque você tem uma estrutura. E quando você vai empreender, é o que você falou, saltar de paraquedas sem ter o paraquedas, e você tem que ser financeiro, comercial, fiscal, né? Tudo, fazer entrega operacional, cafezinho e tudo mais. E eu acho muito engraçado, Thiago, que as pessoas dizem, a pessoa abre uma empresa que é ele mesmo, e ele fala que é CEO da empresa dele, né? Eu acho engraçado. Isso não... É ele mesmo. Mas CEO de mim mesmo. CEO de mim mesmo. Tem um ponto fundamental que aí acho que dá pra gente explorar a questão do network, que é fundamental, que é a seguinte: quando eu estou numa estrutura organizacional, eu tenho uma tendência a ficar dentro dela e não explorar as fronteiras. E quando a gente vai empreender, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é relacionamento, explorar as pessoas. Então, eu acho que poderíamos até falar de todas essas suas experiências, né, neste momento do empreendedorismo com a questão do network. Então, eu percebi que era uma deficiência, né, do meu cenário, e eu precisava eliminar isso. E aí, na sequência, naquele mesmo ano, que isso foi em 2016, eu conheci uma estrutura de networking profissional. Falei assim, isso faz muito sentido para mim. Pode falar, se é do BNI, pode falar. Do BNI, é o BNI, eu falei, isso faz muito sentido, porque assim, pro segmento que eu estava atuando... deixa eu fazer um parênteses. Posso fazer um parênteses? E aí, papo aqui, é que você falou assim, e eu tava comentando, aí eu comecei a atuar, e depois eu fui estruturar a empresa. Então, só para fechar esse ponto, aí, Cachito, quando eu realmente fui formalizar a empresa, que eu fui tomar algumas decisões, como, por exemplo, qual vai ser o meu perfil de cliente ideal, qual vai ser a minha área de atuação, o que eu vou oferecer, formalizar, formatar ou produtivizar. E
e oferecer para o mercado. Foi aí, depois disso, mas assim, as coisas já estavam acontecendo, já tinham acontecido. Isso, para mim, é uma característica de quem vende serviço. E como eu estava com a opção, com um leque aberto por trabalhar com desenvolvimento, liderança, avaliações comportamentais e tudo mais, esse métier, eu tinha muitas possibilidades. Então aí eu fui pensar. E aí você falou da internet, a internet atrapalha. A internet atrapalha muito, em vários aspectos nesse sentido, que a gente assiste um podcast de 2 horas e agora eu consigo falar de mecânica quântica. Não, porque eu assisti uma aula de 2 horas, né? E é o professor que é PhD, que estudou anos e não sei o quê, só porque ele não está no YouTube, ele não tem essa autoridade que você acha que tem. Síndrome de Dunning-Kruger, né? Sim. Né? E aí quem não... pouco, eu acho que eu sei muito. Quem não sabe o que é síndrome de Dunning-Kruger, depois vai dar um Google pesquisar. Mas você não vai ser especialista, hein? Só vai pesquisar para saber o que é. E aí, eu sentei para tomar algumas decisões. Mas eu quero colocar um ponto aqui, fazendo gancho com o empreendedorismo. Na teoria, professor, e você provavelmente vai concordar comigo. Quando a gente está dando uma aula, quando a gente está fazendo uma consultoria, quando a gente conceitua alguma coisa ou passa uma ferramenta, nós estamos no campo teórico. Perfeito. O cenário de guerra ali, o vamos ver, ele não é assim. Não. Então, esse é o grande problema da... Desculpa. Imagina. É o grande problema da administração. Porque em outras áreas a teoria está mais próxima da prática. Quando você vai para médicas, né, exatas, perfeito. Mas a administração, as pessoas falam assim, nossa, eu já ouvi isso milhares de vezes na minha consultoria. Nossa, você trabalhando na Ambev, você coloca os processos da Ambev aqui? Você coloca a cultura da Ambev? Eu faço bicho. Não. Não é bem assim, né? Mesmo se eu colocasse, não seria o mesmo resultado, porque o mundo já mudou em volta. Eu vi uma frase uma vez, fazendo esse gancho, que o mundo já mudou em volta, que me impactou profundamente. E nem foi de uma pessoa, não. O mercado é vivo. E as empresas precisam ser seres vivos também. Então, quando eu estou num processo de consultoria, ou quando estou dando treinamento, ou uma aula, alguma coisa assim, eu falo, gente, isso aqui é a nossa base teórica, isso aqui é o que nós precisamos ter ali. Base. Tá? É a base. Agora é o seguinte, a gente precisa pegar isso daqui e olhar para o cenário e ir encaixando, porque não é Ctrl+C, Ctrl+V. Implemento da Ambev aqui, bom, primeiro que você não é Ambev, e, enfim, tantos senãos que nem cabe. Você deve ter muito esse exemplo, né? A gente vai dar um treinamento numa empresa, e você fala de liderança, deve ser mais forte isso ainda. Quem é esse líder? Porque às vezes é o cara que só está na posição de liderança porque é filho do dono. E aí é completamente diferente daquele cara que conquistou. Que conquistou a liderança. Que chegou até lá por mérito, né? E aí eu fui aprendendo isso na prática. E aí, falando de empreendedorismo, Thiago, sei lá, que dicas que você daria? É você ir identificando aquilo que precisa, aquilo que naquele momento o seu negócio, a sua empresa está precisando. E aí você tem algumas opções. Ou você investe tempo, energia e dinheiro e desenvolve essa habilidade, ou você terceiriza. E o mercado de terceirização está crescendo demais, tá? Os processos financeiros, por exemplo, os famosos BPOs financeiros, os processos de RH, os BPOs de RHs, né, estão crescendo. Por quê? Porque a gente não tem mais a vantagem de antigamente de ter tempo, porque o mercado mudava lentamente. Nós não estamos nem mais no conflito digital analógico, a gente já está na IA. Sim. Né? Aliás, esse é outro assunto que se a gente começar aqui... Dá bastante tempo, né? Então, e aí eu fiz o desenho mínimo, só fechando. Eu fiz o desenho mínimo e eu já estava atuando no mercado, eu fui. E aí a minha preocupação até hoje é estar com esse radar ligado de tendências e o que eu preciso fazer para eu, como ser vivo, como empresa de ser vivo, atuando num mercado vivo, que muda constantemente, o que eu preciso, posso, ou tenho de oportunidade de fazer para continuar sendo destaque, continuar sendo de ponta e continuar Eu acho que, Thiago, este é o valor
da terceirização nesse contexto que você falou. Terceirização, assim como coach, foi uma palavra que foi deturpada no Brasil, no sentido de que a gente enxerga a terceirização como diminuição de custo, né? E quando você fala dos BPOs financeiros, dos BPOs de RH, né, de outras áreas também, o que eu estou trazendo? Ao invés de eu ter uma pessoa que está dentro da empresa, sozinha, às vezes isolada dentro dos muros da empresa, sem conviver com o mercado, eu trago um terceiro, uma empresa como a sua, uma empresa, um BPO financeiro, que é um cara que está antenado, que está passando por várias empresas diferentes, que está com essa preocupação que você falou de me manter, né? E esse é um grande valor, né, para a empresa. Sabe, eu nunca tinha pensado nisso, professor. É verdade, é um excelente insight, porque você acaba enriquecendo as opções, porque você está com pessoas que furaram a bolha, aquele nosso assunto inicial, que estão convivendo com outras o tempo todo, às vezes resolvendo dores semelhantes, mas em cenários diferentes. Então ela acaba enriquecendo as decisões. Eu nunca tinha pensado nisso. E é uma excelente vantagem. Sim, sim. É um excelente gancho para a venda. Verdade. A hashtag fica a dica. Então, aí nós estávamos falando, eu falei, deixa eu fechar, mas qual foi a pergunta anterior? Do network. Aí a gente ia começar a falar do network, você começou a falar do BNI. Pois é, aí eu não conseguia entrar numa equipe naquele momento, porque só tinha uma equipe na minha cidade, que era americana, estava americana, em região de Campinas, e a cadeira já estava ocupada. E talvez você saiba, não pode haver concorrência entre as equipes. De cada equipe. Das equipes, exatamente. Mas aí no ano seguinte surgiu a oportunidade de um lançamento de equipe e eu fui uma das primeiras pessoas que entrei. E o networking te coloca, pode te colocar em mesas que você nunca sentaria. Porque hoje eu entendo, e eu aprendi isso logo nos primeiros anos, que pessoas são portas. Podem ser. Se você fizer uma boa construção de relacionamento, pessoas são como portas. Elas podem te levar a ambientes, a salas que você nunca imaginou. A maioria dos meus bons contratos, excelentes contratos e cases de sucesso vieram através do networking. Então, eu entendo que nós temos, como empresários, fazer a nossa parte, nós temos que estudar, nós temos que nos estruturar, nós temos que prospectar, nós temos que fazer um trabalho bom comercial, um trabalho bom de marketing, sim. E fazer o marketing através do networking, ou seja, o marketing por referência, é um excelente caminho. E eu acho assim, eu já entrevistei aqui a Nileide, entrevistei o Thiago, o Danilo, e o network é uma coisa que a gente fala o tempo todo, ouve o tempo todo, fala, e as pessoas às vezes têm uma compreensão errada do network, porque muitas vezes as pessoas só procuram para pedir. Eu falo assim, a pessoa fica desempregada, ela sai desesperada ligando para todo mundo, pedindo. E eu acho que uma coisa legal do BNI é que ele é o network puro. O que é o network puro? Eu faço por você primeiro, eu te ajudo. Eu primeiro entrego. Primeiro eu te entrego, exatamente. Porque o network se faz quando eu faço por você primeiro. Né? Quando você precisa, eu falo, deixa eu ajudar esse cara aqui, deixa eu abrir essa porta para ele. E aí depois, não é que eu vou te cobrar isso. Você vai se sentir, né? Porque você, nessa ação de você promover uma oportunidade, você causou um distúrbio, um desequilíbrio na balança. E a pessoa, ela se sente na responsabilidade de alguma maneira, retribuir para você. Porque isso é inconsciente. Na verdade, isso é um gatilho... pedir. Exatamente. É um gatilho mental. O professor já deve ter lido Armas da Persuasão, do Cialdini. É o gatilho mental da reciprocidade. Você dispara esse gatilho e a pessoa fica... Então, eu costumo dizer que é você deixar de ser interesseiro, você passar para ser interessante e você se tornar uma pessoa interessada, certo? Então você deixa de estar ali. Gostei disso. Só gostou? Eu só vou quando eu preciso. Não. Que é a grande parte das pessoas fazem network. Exatamente. Não, você começa a ser interessado, interesseiro, deixa de ser interessado, passa a ser
interessante e se torna interessado. Como é que eu posso ajudar o Cachito? Como é que eu posso ajudar o Danilo? Como é que eu posso ajudar a Nileide? Entendeu? E aí você descompensa essa balança. E existem muitos espaços, né? Assim, a gente está falando do BNI aqui, mas, por exemplo, eu tenho atuado na BRH, na Associação Brasileira de Recursos Humanos, e é a mesma coisa, né? Tem pessoas que vão lá só pelo interesse, tem pessoas que vão lá para fazer alguma coisa, são pessoas interessantes de se conversar, e tem pessoas extremamente interessadas em ajudar, em criar negócios legais, em fazer eventos legais, né? E aí eu queria, assim, a gente está quase com 1 hora aqui, mas eu queria te pedir para falar de uma coisa que é a seguinte: você falou, ó, grande parte dos grandes contratos, né, dos grandes clientes que eu fechei vieram do network, e eu queria que você contasse, você me comentou, né, de um case que você tem que é do HC, né, e eu queria que você contasse um pouco isso, porque muitas vezes quando a gente fala de hospital, da área médica, da área de saúde, a gente fala, mas não tem liderança, não precisa se preocupar com isso, né, e eu queria que você contasse, relatasse um pouco esse caso. No caso do trabalho que nós estamos fazendo ou de como nós chegamos até lá? Eu acho que pode contar aí, né, pra gente entender, né, como você chegou até lá, mas também falar do seu trabalho lá, que eu acho que é legal. Olha só, é interessante. Eu costumo dizer que a gente não consegue mapear onde o network a gente pode levar. Então, eu tô lá trabalhando no meu escritório, recebo uma ligação, acho que foi uma ligação, de uma pessoa, e ela falou, você é Thiago? Então, olha, fiquei sabendo da sua empresa, e eu queria, essa pessoa trabalha numa empresa, que é uma fundação, que ela gerencia recursos para algumas instituições, tá? E aí, fizemos uma reunião de apresentação, montei uma proposta, mandei. Aí ficou lá, entrei em contato de novo, então não vai rolar alguma coisa. Eu falei, mas é um mercado que eu não sabia, para um hospital. É um mercado que eu nunca tinha me atinado. Não sabia que ele existia, né? Exatamente, né? E era um super ponto cego. Falei, vou começar a bater nessa porta. Então, assim, aquela oportunidade não veio, mas aí eu comecei a bater nessa porta. Aí o que aconteceu? A pessoa que acabou me colocando, o esposo dela, ele é médico. E aí, a esposa falou assim, ô fulano, você não consegue falar do Thiago, da Tarcos, pra Ciclano? Eu consigo. Os caras estavam na cirurgia e eles conversam, né? Batendo papo, trabalhando lá, batendo papo. Professor, vocês não estão precisando aqui de treinamento de liderança? Tamo. Tem alguém para te apresentar? Tá bom, me passa o contato na cirurgia. E aí aconteceu de nós entrarmos em contato, foi 1 ano essa conversa, e graças a Deus o trabalho está sendo muito elogiado, porque era um apoio que eles não tinham. Então, olha só que interessante, e é uma dor que a gente sabe que as empresas, que os profissionais têm, e isso também acontece, por exemplo, no corpo médico, você pediu para comentar um pouco mais. E nós ouvimos assim, Thiago, eu estudei 6, 8 anos para fazer cirurgia. Eu estudei 6, 8 anos para ser médico, para atender paciente. Agora eu tenho que cobrar o meu colega. Agora eu tenho que acompanhar o meu colega. Medir coisas. Eu tenho que fazer gestão. Eu não estudei para isso. Esse é um grande problema. Você está falando da área médica, mas o engenheiro não estudou para isso, ele tem que ter dono de um escritório de engenharia. O advogado não estudou para isso e ele precisa ter, né? Exato. Exato. Por quê, professor? Aí a gente entra numa deficiência que ainda nosso ensino superior tem, que nós focamos em áreas técnicas, o que a gente chama de hard skills. Nós não focamos em áreas, por exemplo, comportamentais, que a gente chama de soft skills. Ela é profissionalizante, ela te dá uma profissão. Perfeito. Muito bom, muito bem colocado. A graduação, ela é profissionalizante. E aí, você vai para o mercado de trabalho, vamos pegar um advogado, por exemplo, ele vai, puxa, eu fiz direito, estudei, e aí eu vou para o mercado de trabalho. Vou criar meu escritório. Ele não sabe sobre branding, ele não sabe sobre posicionamento de marca, ele não sabe sobre networking, né? Ele não sabe sobre
prospecção, ele não sabe sobre venda, e aí ele começa a crescer, de repente contrata um funcionário, um auxiliar administrativo, ou que seja uma atendente ali, uma recepcionista, Sim. e ele não sabe sobre liderança, não sabe sobre empresa. Não sabe sobre empresa. Ele mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro dele. Nossa, verdade. Tinha me esquecido disso. Ele mistura, não faz uma boa gestão financeira do negócio, né? Não... E aí, a gente vê aí os índices do IBGE, né, de empresas que fecham, né? Eu acho que posso estar desatualizado, né? Mas assim, é uma boa, não lembro se é 60% ou 80% das empresas que fecham em 5 anos. Do ramo, mas é isso mesmo. E isso vem muito dessa, né? E aí, qual é o trabalho que vocês estão fazendo lá hoje no HC? Tá, voltando. Então, nós estamos hoje fazendo um mapeamento dos gaps que as lideranças têm hoje. São 120 líderes, são 5 ou 7 mil funcionários total. De liderança, nós temos em torno de 120 ou 150 líderes, e atualmente nós estamos fazendo esse mapeamento, e a intenção após esse mapeamento, nós já estamos gerando esses relatórios, já foi entregue o primeiro relatório, e esse relatório está mostrando as deficiências que essas lideranças têm, para que, num próximo passo, a gente entre com os treinamentos de liderança, e 100% personalizado, Sim. que essa é uma das propostas únicas de valor da Atarcus. E aí entra muito o coach, né? O coach organizacional, né? Sim. De nós, olha, isso aqui é o nosso ponto fraco, nós precisamos trabalhar isso. Então, como nós vamos trabalhar isso, né? E aí, o coach seria a construção desse caminho, né? Olha, então, na minha realidade, isso aqui funcionaria muito para mim, né? Então, a gente acaba atuando, apoiando, olha, você precisa chegar aqui, tá? E quais recursos que você tem, e se você não tem recursos, eu vou te ajudar, eu vou te fornecer esses recursos, etc e tal. Então, esse está sendo o escopo do trabalho. Então, um mapeamento e, na sequência, um treinamento com essas lideranças. Mas não vamos ensinar eles a fazer uma sutura, porque isso já aprendeu. Mas nós vamos ensinar eles a darem feedbacks. Nós vamos ensinar eles a delegar. Professor, as pessoas não sabem delegar. É uma coisa que a gente pode ter a noção, a pensamento de que é intuitivo. E não é. Não é, a delegação não é intuitiva. A coisa que eu jamais passei na vida como executivo de empresas grandes e depois como consultor, criando processos empresariais, é assim, você promove a pessoa e a primeira frase que ela te fala é assim, eu queria ter 10 pessoas iguais a mim para fazer o trabalho que eu faço, porque só eu sei fazer, né? A frase final é essa, né? Ele não fala o que quer dizer é isso. Tiago, nós já estamos aqui há 1 hora batendo papo, e sábado, né, você tem sua família, não quero te trabalhar. Vou deixar você, né, falar aqui o que você quiser. Não deu pra gente conversar tudo que a gente tinha combinado, mas eu acho que nós falamos coisas muito ricas. Obrigado. E deixar os contatos, pode falar, né, da sua empresa, do BNI, depois me passa, eu coloco nas redes também, e depois eu encerro ali. Tá joia, obrigado, professor. A Atarcus hoje é uma empresa focada em DHO, ou seja, desenvolvimento humano e organizacional, e nós nos posicionamos como sendo o braço direito estratégico dos RHs das empresas. Então, majoritariamente, o nosso core business é B2B e nós oferecemos todas as soluções em se tratando de pessoas. E aí eu trago aqui uma frase do Simon Sinek, deve conhecer, que é 100% do Círculo Dourado, começa pelo porquê, né, e tudo mais, né, o cara virou um best-seller. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Então, a Atarcus, ela se posiciona para ajudar as empresas nesse desenvolvimento do segundo maior ativo das empresas. Primeiro maior ativo das empresas, os clientes. Segundo maior ativo das empresas, a mão de obra. Sim. Porque é ela que faz a roda rodar, né? É ela que toca o processo. Então, nós somos essa hoje, esse tipo de empresa, né?
E atuamos aqui no mercado de Ribeirão Preto, majoritariamente, mas atuamos, na verdade, no mercado nacional e estamos expandindo para o mercado internacional, inclusive, justamente porque a tecnologia acabou nos dando bastante recursos para isso. Então, nós temos clientes aqui da região e clientes espalhados por todo o Brasil. Então, vamos começar a atuar no mercado europeu. Estamos caminhando para isso. Que legal, parabéns. Bom, e aí, antes de encerrar, até pegar um gancho do que você falou, porque eu gosto você falou uma coisa bastante interessante. Tem se discutido muito hoje a questão da IA vai substituir, e na empresa que eu dou consultoria, as pessoas, os vendedores ficam assim, nossa, vocês vão substituir a gente por IA? Eu falo, gente, vocês não entenderam. O humano, num mundo em que tudo é feito automaticamente, automatizadamente, o humano vai ganhar mais valor. Né? Você, vendedor, a relação que você tem com o cliente, o contato que você tem, a forma como você fala, o fato de você conhecer ele, saber que dia que ele está nervoso, que dia que você pode falar, isso vai ter um valor muito maior do que tem hoje. Então, na verdade, o ser humano, né, vai continuar sendo o grande ativo das empresas. Eu acredito, eu não sou especialista, mas eu acredito que assim como veio a imprensa, não, a impressão, como é que fala? A imprensa. A imprensa, é verdade, a imprensa, assim como veio a própria tecnologia, a revolução industrial, assim, nós vamos, isso, exatamente, nós vamos ter que nos adequar. Mas eu estou ouvindo especialistas, professor, dizendo assim, que vai chegar um ponto, e esse ponto acho que é hiperinteligência que chama, que é quando a inteligência artificial, ela se retroalimentar e ela mesma aprender consigo mesma. Me parece que isso ainda é uma singularidade, nuvem. Né, é uma vai ser um ponto de singularidade. Aí me parece que daí para frente ainda é uma expectativa, e aí, como vai ser? Mas eu acredito, né, o protagonismo ainda é nosso, sim. O protagonismo vai continuar sendo nosso, é uma questão de adaptação, assim como foi com todas as revoluções tecnológicas e industriais dos anos passados. De novo, nós estarmos olhando para o mercado, e entender que é vivo, e entendemos em nós, como empresas vivas, como nós vamos nos adequar para continuar sobrevivendo nisso. Perfeito. Bom, gente, é por isso que eu gosto desse bate-papo, né? Para mim, Thiago, tem sido uma experiência fantástica, porque a gente às vezes planeja uma coisa, né? Faz um roteiro, conversa antes sobre um roteiro, e vem coisas muito diferentes, muito ricas, né, histórias, porque eu sou mineiro, e como todo bom mineiro, a gente gosta de caos, né? Os seus causos aí, né, que você contou, acho que enriquecem, porque mostram, né, que tudo que a gente faz na vida, seja tocar um instrumento, seja ser atleta, seja sair de casa, ir estudar fora, empreender, né, fazer network, tudo isso constrói quem a gente é, né? Constrói a nossa carreira, o nosso caminho, e é sobre caminhos, sobre carreiras que a gente pretende falar aqui. Então, te agradecer muito por estar aqui. Obrigado pelo convite. Com a gente. Vou convidar de novo para a gente falar desses outros assuntos que ficaram nos ganchos aí, porque acho que tem muita coisa para a gente falar. E falar, né, assim, eu já trouxe algumas pessoas aqui que fazem parte desses grupos de network, falar dessa importância, né? Como é importante conhecer pessoas. Acho que outro grande valor que a gente está tendo, assim, a gente já se conhecia, já se viu algumas vezes, mas agora nós paramos uma hora, né, para conversar, falar um com o outro, que é uma coisa que a gente tem deixado de fazer, que é importante no network também, né? Sentar frente a frente, conversar com as pessoas. Então, já vamos fazer até um compromisso com a audiência de nós marcarmos a gente chama isso no BN de 1 a 1. E, professor, vamos marcar 1 a 1 para a gente aprofundar mais ainda esse relacionamento, essa construção, e entender melhor como funciona a sua consultoria, e inclusive, com certeza pode agregar, porque, por exemplo, a gente não trabalha com processos. Sim. Tá? Não, e é isso que é parceria, que é network, né? Cada um é bom em alguma coisa, exatamente. A gente vai se juntar. Bom, pessoal, então é isso, muito obrigado aí pela audiência, se você está gostando desses conteúdos. Agora nós temos também os cortes nas redes sociais, né, que foi uma coisa que a gente demorou a começar a fazer, mas agora estamos fazendo. Então não deixe de acompanhar aqui o nosso canal, também nas redes sociais, e até o nosso próximo bate-papo.